Olá, como vai? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Antônio Aureliano Chaves de Mendonça era mineiro de Três Pontas. Teve a carreira política coincidindo com o período do governo militar. Foi deputado federal eleito em 1966 e reeleito em 1970. Como presidente da Comissão de Minas e Energia na Câmara, conheceu o então presidente da Petrobras, o general Ernesto Geisel. Com a ida de Ernesto Geisel para a presidência da República, ele é indicado ao governo de Minas Gerais, onde foi eleito indiretamente. Pela proximidade com Ernesto Geisel, agora presidente da República, ele se torna candidato a vice-presidente na chapa de João Batista Figueiredo, a eleição do colégio eleitoral, que homologaria a dupla para o governo do país. Aureliano Chaves foi o segundo vice-presidente civil nos governos militares. O primeiro havia sido Pedro Aleixo, vice de Costa e Silva. Aureliano Chaves assumiu a presidência da República em 2 períodos, sempre pela condição de saúde do então presidente João Figueiredo. Na primeira oportunidade em que ele assume a presidência, em 1981, ele se vê diante de uma situação que desagradou os militares que tutelavam o governo. Aureliano Chaves se recusou a assinar o ato de expulsão dos padres dominicanos franceses Aristides Camiot e François Gourriou, da Comissão Pastoral da Terra, acusados de incitar invasões de terra no sul do Pará. A recusa irritou a ala mais radical das Forças Armadas. Os sacerdotes não foram expulsos imediatamente, mas foram condenados a 10 e 15 anos de prisão, respectivamente, por terem apoiado a luta de poceiros, que se dava em uma região conflituosa, cenário da guerrilha do Araguaia, que havia sido organizada pelo Partido Comunista do Brasil na década anterior. Os frades cumpriram 2 anos e 4 meses na prisão e, afinal, foram expulsos do país. Eu estou aqui, então, recebendo mais uma vez o professor Virgílio Cacheta Reis, professor de História da Universidade de Brasília, que vai comentar sobre essa foto, então, em 1981, em que o vice-presidente Aureliano Chaves assume a presidência. Ele tem, então, a sua esposa à sua esquerda, Vivi Chaves, Minervina Mendonça, conhecida como Vivi Chaves, e à sua direita, Danilo Venturini, o chefe do gabinete militar da presidência da República. Professor, uma boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. É um momento difícil, né, uma vez que o regime vinha gradativamente ampliando o mandato, né, dos dirigentes. Figueiredo, então, teria 6 anos, e 6 anos com a perspectiva de abrir, né, uma vez que os exilados começaram a retornar a partir da lei da anistia. Eles começam a retornar em 1979. 79. Havia o problema da inflação, cada vez mais alta, né? A questão do endividamento externo também se refletia na economia. Então havia uma pressão grande interna e também externa, né? E, embora nos Estados Unidos houvesse um governo conservador, né, o de Ronald Reagan, ainda havia ecos da gestão anterior de Jimmy Carter, que havia sido voltada para a área de direitos humanos. Isso recaiu bastante na América do Sul, de modo que estaria na lembrança das autoridades da época que um embate mais severo com a Igreja Católica, mesmo que não fossem com prelados de muito destaque, poderia contribuir para desgastar ainda mais o regime. Então eu imagino que o vice-presidente mineiro, né, tenha se acautelado para aguardar, né, um pouco mais, né, se tivesse havido a expulsão, é possível que o próprio Vaticano se manifestasse e atraísse, né, de novo a atenção
de uma maneira indesejada, né, para o regime naquele momento. Professor, o presidente Figueiredo assume o governo em março de 1979. Logo com 2 anos de mandato, ele tem problemas no coração e era comum que ele fosse se tratar nos Estados Unidos. Foram 2 vezes. Essa, então, que a gente tem a foto, 1981, e depois também, essa primeira ainda 45 dias de mandato para Aureliano Chaves, e depois em 1983. Mas me reportando ainda a esse comentário que fazemos dos 2 padres, isso esgarça a relação dele com a linha dura das Forças Armadas. Era um momento delicado, porque Geisel já vinha enfrentando a linha dura e ela aparentemente teria arrefecido, mas quando há, né, a gestão do general Figueiredo, ela continua ativa. Então, a pressão é muito grande, né, porque os exilados já haviam retornado, né, havia uma pressão, inclusive, para a realização já de eleições diretas após o mandato do Figueiredo, né, ainda que o regime não quisesse, né. Então, como conciliar, ainda mais Aureliano sendo civil, né, sem patente, né, não tinha 4 estrelas, né. Então, para ele, nos 2 momentos em que ele assume a presidência, ele deve ter passado por um momento de angústia, né, diante da dificuldade. Até porque não se sabia como seria a recuperação do general Figueiredo. Era uma incógnita, né? Seria 1 mês, 2, 3. E também na lembrança de todos, né, ministros, generais, deputados, senadores, a questão do Costa e Silva, né, que ao se registrar, né, a incapacidade dele, o vice, também mineiro, Pedro Aleixo, que teria sido então o primeiro vice-presidente civil, não pôde assumir, né. Ele foi defenestrado por um ato institucional e somente, salvo engano, há quase 15 anos, né, ele foi reconhecido como presidente, vamos dizer assim. Justo, o Congresso fez esse reconhecimento. Fez o reconhecimento. Que diante deixe claro, quando eu falo em Pedro Aleixo, o primeiro vice-presidente civil, no governo militar, no período militar, de 64 a 85. A gente falou no início, professor, da relação positiva, da relação que ele tinha, o vice-presidente Aureliano Chaves, com o presidente Ernesto Geisel, né? Eles tinham uma relação muito boa. Sim. Tanto é que, como governador de Minas Gerais, Aureliano Chaves esteve apoiando o presidente Geisel naquele conflito com Silvio Frota, ministro do Exército. Aquilo que seria chamado de um golpe de Silvio Frota na tentativa de endurecer mais o regime. Sim, tanto o vice-presidente Aureliano, né, como o próprio presidente Geisel eram considerados nacionalistas, e Aureliano, até como engenheiro e professor também, vinha da escola política de Arthur Bernardes, que valorizava na questão do desenvolvimento da infraestrutura a busca da autonomia do Brasil. Então, a questão energética para os políticos de Minas Gerais sempre foi muito cara. Então, Aureliano se destaca dentro do regime e, na oposição a ele, outro político, Itamar Franco. Ambos conectados com a questão da energia, né, como vetor do desenvolvimento. E, acima dos dois, do ponto de vista histórico, Juscelino Kubitschek, no seu plano de metas. Que também era um agregador, né, que fazia uma política de conciliação. A gente adianta um pouco, professor. Então, terminado o governo militar, vem então o final do governo Figueiredo e a eleição indireta do novo presidente da República. Antes disso, o PDS, partido ao qual ele pertencia, vai escolher seu presidente. E dessa disputa participam 3 grandes lideranças. Mário Andreasa, que praticamente tinha um apoio, a simpatia
do presidente Figueiredo, Paulo Maluf, sim, e Aureliano Chaves. Sendo que Aureliano Chaves já trazia com ele, então, a antipatia, pode-se dizer, da máquina partidária, que, insuflada pela alinhadura do Exército, ele chega nesse colégio eleitoral sem condições. O colégio eleitoral indica Paulo Maluf, então, o PDS, melhor dizendo, na convenção do PDS indica Paulo Maluf a disputa da presidência da República em 1985 contra Tancredo Neves. O senhor fala, então, que seriam duas linhas distintas, né? Aureliano e Tancredo Neves, mas, no entanto, Aureliano Chaves parte em apoio ao Tancredo Neves por conta daquela frente liberal dos dissidentes do PDS. Da política de conciliação, né, tão presente na história de Minas Gerais. E, curiosamente, o enfraquecimento da candidatura pelo PDS vinha do fato de que, Andreasa não era general, né, portanto, havia restrições na alta cúpula. Aquelas que se dizem existiram também para Jarbas Passarinho, por ser um tenente-coronel, a despeito de toda a virtude política que pudesse ter. Também. E tanto Aureliano como Maluf vinham de estados em que a oposição havia ganhado. Então isso também contribuiu para o enfraquecimento, né? Mas mesmo assim Maluf insistiu, teria sido mais hábil, né, do que Aureliano e Andreasa, mas foi efêmera, né, digamos, essa liderança, porque os derrotados internamente migram no apoio de uma frente ampla, vamos chamar assim, e articulam depois a formação, né, do que seria o Partido da Frente Liberal, com a inclusão de um nome que irá permanecer no PDS, mas que também contribuirá bastante para a derrocada da candidatura do Maluf, que seria Antônio Carlos Magalhães, né, que, embora não tenha sido candidato a presidente, né, contribuiu para a formação da Frente Liberal, ainda que não fosse, né, para ela de início. Então, Aureliano por Minas, Sarney pelo Maranhão, Marco Maciel por Pernambuco, Jorge Bonhausen por Santa Catarina e o Magalhães pela Bahia formam uma frente que, junto com o PMDB da época e mais outras, vamos dizer assim, siglas acolhidas pelo PMDB, vão ter a força diante do grande desgaste do regime, principalmente do ponto de vista econômico, né? Uma inflação sem precedentes, por exemplo, né, na história do país. E a gente vê na foto também o general Danilo Venturini, ali como general de brigada, que também foi ministro de Assuntos Fundiários nesse mesmo governo Figueiredo. Como se fosse uma espécie de representante, né, do general Figueiredo na questão posse, agrária. Sim, na posse. Na posse, na posse, verdade. E a esposa do vice-presidente, então, Aureliano Chaves. E o Aureliano depois vai ser exatamente ministro, né? Justo. Minas e Energias no governo seguinte. Tancredo Neves vence as eleições, não assume José Sarney, e ele vem a ser ministro das Minas e Energias. Até porque, considerando sua formação, como o senhor mesmo disse, esse perfil do mineiro está relacionado às questões energéticas do país. Ele vai ser ministro de Minas e Energia de José Sarney, que assume em lugar de Tancredo Neves. E depois postulante, né, novamente à presidência da República. Em 1989, ele disputa as eleições diretas, fica em nono, uma votação pequena, baixa, né? Uma votação baixa, e praticamente foi a última eleição de Aureliano Chaves, foi a última disputa eleitoral de Aureliano Chaves. Sim. Ele, professor, falece em 6 de abril de 2003, praticamente 6 meses após o falecimento de sua esposa. Essa foi mais uma foto, então, em que a gente fez análise com o professor Virgílio Cacheta Reis, e a quem a gente agradece essa presença, e convidando você para o nosso próximo encontro de A História da Foto. Muito obrigado.